Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressando-nos o amor. E um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Damos graças a Deus por mais um dia que Ele nos concede de poder estarmos na presença dEle para juntos enaltecermos e bendizer o santo nome do Senhor. Abra comigo a sua harpa cristã de número 212, os guerreiros se preparam. Para nós estarmos louvando o Senhor. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha e por luta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando ataca os outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance
imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressas, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se reída, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia! Bendito seja o santo nome do Senhor. 225, ser valente. Para ser guerreiro tem que ser valente. 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marchas triunfal, ser valente, olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idômetro valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o
maligno te enfrentar, sê valente, lutarás sem recuar, sê valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, sê valente. Sê valente, pelejando por Jesus, sê valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idômetro valor, cheio do Consolador, sê valente. Com autorismo e com poder, sê valente, franco sem o mal temer, sê valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, sê valente. Sê valente, pelejando por Jesus, sê valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idômetro valor, cheio do Consolador, sê valente. O Evangelho a proclamar, sê valente. O Brasil em terra ou mar, sê valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, sê valente. Sê valente, pelejando por Jesus, sê valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idômetro valor, cheio do Consolador, sê valente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um hino, e os irmãos podem escolher. Bendito seja o nome do Senhor. 434. Enquanto isso, nós vamos estar ofertando para a casa do Senhor. 434. Aos teus pés, ó Jesus Cristo. A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei. Vamos tirar mais. Tira de novo, vamos, Galdino. O tom aqui ficou meio alto. Tira para nós aí. Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e terna tem me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão,
para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados e aflição, e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dai-me, ó Cristo, a tua mente, dai-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho um gozo divinal. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma batida neste mundo de horror. Aleluia! Abra comigo a sua Bíblia. Bendito seja o santo nome do Senhor. Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 18. Êxodo capítulo 18, nós vamos ler o verso 13 a seguir. Êxodo capítulo 18, o verso de número 13 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Está escrito assim: e aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés que tudo o que ele fazia ao povo, disse-lhe: o que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, que eu o julgue entre um e o outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que faz, totalmente desfalecerá. Assim, tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu somente não podes fazer.
ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos, as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar, e a obra que deve fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julgue este povo em todo o tempo, e seja todo negócio grave, tragam a ti, mas todo negócio pequeno, eles julguem. Assim, a ti mesmo aliviarás da carga, e eles levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo, em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés, e todo o negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual foi a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Com esse versículo, nós vamos estar orando, e nós vamos aprender um pouco dentro deste contexto bíblico, nesta noite. Nós vamos aprender aqui alguns conselhos para a nossa vida, para a nossa caminhada, para nós não ficarmos, muitas das vezes, ficar carregando pesos na nossa consciência, por falta de ouvir o que Deus está falando conosco, aquilo que Deus está nos instruindo. Nós vamos estar orando, vamos pedir o Espírito Santo, que vem estar falando conosco. Depois as crianças têm liberdade de poder retirar. Todos precisam de oração? Oremos ao Senhor. Querido e eterno Pai, Senhor, diante da Tua presença e da Tua face, nós estamos esta noite para juntos enaltecermos, bendizermos e glorificar o Teu santo nome. Pedimos ao Senhor que vem estar falando em nossos corações, segundo a Tua bondade, nos direciona, segundo o Teu querer e a Tua graça. Pai, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Fala conosco e nos ajude para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Nós vamos estar nesta noite, dentro deste contexto que nós lemos, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Todos nós conhecemos acerca da história de Moisés. Nós sabemos que Moisés, ele é filho de Joquebeque e Arão. Quando Moisés nasceu num período obscuro sobre Israel, um período onde todo menino homem tinha que morrer, porque o rei não queria que a nação de Israel crescesse e dominasse a nação do Egito. E nós vamos observar que quando o menino nasce, a Bíblia vai dizer que Joquebeque, ela conseguiu esconder o menino durante 3 meses. Ela conseguiu, seus soldados pegar o menino para poder tirar a vida do menino. Pensa bem para os irmãos ver. Como que uma mãe conseguiu
fazer o menino ficar calado durante 3 meses. Vocês já pararam para pensar? A criança, quando está com fome, o que ela faz? Ela chora. Quando está sentindo dor, o que ela faz? Chora. Você vai ver que a criança, tudo, ela vai chorar. E a Bíblia vai dizer que a mãe de Moisés o guardou, o escondeu por 3 meses. Conseguiu fazer com que os soldados não ouvissem o choro da criança. Sabe o que ela fazia? Quando o menino começava a chorar, irmão Galdino, eles começavam a cantar dentro da casa. Toda a família começava a adorar o nome do Senhor. Então não se ouvia o choro da criança, mas ouvia louvores ao Deus Todo-Poderoso. E nós vemos que Moisés, ele começa agora, chega aos 3 meses, já não dava mais para poder esconder o menino. Não tinha mais de ocultar mais o menino. O que ela vai fazer? Ela vai pegar, vai fazer um balaio, betumar com betume, e vai colocar no meio do, quem sabe, onde que ela colocou o menino? No rio Nilo, em qual lugar? No meio do betume. Muitas das vezes nós achamos que ela colocou ele dentro do rio, e o rio foi levando o menino. Não, ela colocou ele no meio dos betumes, aonde o menino ficou atracado, dentro daquele berço, balaio que ela fez e betumou. Quando a filha de Faraó, ela veio tomar banho, veio se banhar, o menino estava com fome, ele estava chorando. Então ela ouviu o choro do menino, e viu no meio do junco um balaio, e vai lá e pega o menino. Por isso que nós todos sabemos que o nome Moisés quer dizer tirado das águas. Ele foi tirado das águas. Por isso colocou o nome dele de Moisés. Moisés começa a crescer, e quando ele começa a crescer, ele cresce dentro de um palácio. Quem cresce num palácio tem tudo na mão. Não precisa de procurar buscar nada. Tem empregado, tem as pessoas para poder o dar, para poder entregar na sua mão. Moisés vai crescendo, vai tendo tudo, está com fome, alguém traz comida, está com sede, alguém traz água, precisa de fazer alguma coisa, alguém o leva para poder fazer aquilo que ele haveria de fazer. E a Bíblia diz que ele vai crescendo, e quando ele cresce, ele torna um exímio guerreiro. Além de conhecer toda a ciência, todo tipo de conhecimento do Egito, Moisés conhecia. Ele conhecia todo tipo de ensino que havia no Egito. Moisés era conhecedor, porque era um homem da alta sociedade. Ele tinha todo o conhecimento, e ele virou um guerreiro, que ele saía na batalha e ganhava batalhas para o rei do Egito. Mas só que a Bíblia vai nos mostrar que quando Moisés já estava bem grande, com seus 40 anos, 38 a 40 anos de idade, Moisés, ele vai observar um soldado brigando, batendo em um judeu. Quando Moisés vê aquilo, ele observa aquele soldado pegando o judeu e o açoitando. Moisés vai lá e briga com aquele soldado e mata o soldado. Quando ele mata o soldado, ele cava um buraco na areia e enterra aquele soldado. Para Moisés, ninguém tinha observado o que tinha acontecido, o que tinha se passado. Aí a Bíblia vai nos mostrar, poucos dias depois, 2 judeus estão discutindo entre um e o outro, e o Moisés vai chegar para apaziguar, para separar a briga desses 2 judeus.
Quando Moisés chega, eles perguntam: porventura tu és juiz sobre nós? Aí Moisés começa a descobrir que eles tinham percebido que ele havia tirado a vida daquele Egito. Agora Moisés tem que fugir para o meio do deserto. Ele tem que agora viver no deserto. E quando Moisés vai para o deserto, muitas das vezes nós olhamos para o texto e achamos que Moisés chega no deserto e rapidinho ele já vai livrar o povo de Israel lá do Egito. É assim? O que os irmãos acham? Não. Ele fica 40 anos no deserto primeiro. Sabe o que a Bíblia nos ensina aqui? Que muitas das vezes nós temos que aprender como que devemos andar diante da presença de Deus. Nós temos que aprender como ser diante da presença de Deus. O deserto não é bom, não é bom. Quando nós ficamos sozinhos, nós queremos alguém perto de nós, não é assim? Queremos alguém para conversar, queremos alguém para poder dialogar, mas é no deserto que Deus fala com você, é no deserto que Deus te ensina, é no deserto que Deus vai te orientar como que você deve andar diante da presença deste Deus. Nós vamos ver isso com o próprio Jesus, Mateus capítulo 4, a Bíblia vai nos mostrar que quando Jesus vai começar o seu ministério, Jesus ele vai ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que abre-se o céu, desce uma pomba corpórea, como fosse o símbolo do Espírito Santo ali, e sai uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, a quem me tenho comprazido. E quando Jesus é batizado, ali no Rio Jordão, a Bíblia diz que assim que ele foi batizado, ele sai e é impelido, ou seja, obrigado pelo Espírito Santo a ir para o deserto. Tudo que você vai começar, para começar bem, tem que começar com Deus, porque no deserto Deus vai estar com você, no deserto Deus vai te abençoar. E Jesus ele vai para o deserto. Lá no deserto Jesus começa a sua jornada. Só que Jesus não fica 40 anos, mas ele fica 40 dias no deserto. E em 40 dias Jesus não comeu. De 40 anos sem comer e beber, morreram. Porque no deserto o nosso corpo é 70% de água, precisa de líquido. E quando Jesus ele termina o seu jejum, o que ele teve? Fome. O que o diabo vai fazer? Se tu és o Cristo, transforma essa pedra em pães. A pedra, quem já foi no deserto, eu nunca fui não, mas eu, segundo alguns estudiosos, eles falam que você começa a ter alucinação, devido ao calor que tem no deserto. Quando olhava para a pedra, parecia um pão. Por isso que o diabo vai dizer assim: manda essas pedras transformar em pão. A aparência, ao olhar, parecia pão. E a fome de Jesus era grande. Você já viu algum filme de quando passa coisa sobre o deserto, que alguém tem miragem, vê água, vê oásis, vê as coisas? Porque o calor, ele mexe com o nosso corpo físico. E Jesus teve fome, mas só que Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Moisés vai para o deserto, fica os 40 anos no deserto. Deus estava ensinando para Moisés: Moisés, não é com conhecimento humano que você vai conseguir alguma coisa, é com a minha presença que você vai entender quem sou eu, quem sou Deus sobre a sua vida. Quando termina os 40 anos que Moisés estava no deserto, olha que interessante, Moisés,
Esses 40 anos ele estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. Ele já estava cuidando do rebanho. Todos os dias ele levava o rebanho para pastar aonde tinha pastagem, e quase todos os dias ele via a sarça queimar. Ele via o fogo sobre a sarça. Mas quando passa os 40 anos, Moisés agora vai subir ao monte, levar as ovelhas do seu sogro para se alimentar, que eram ovelhas montês. Quando Moisés vai subindo, ele vê uma sarça se queimar, e ele para. Por quê? A sarça queimava e não consumia. Ele sempre via a sarça queimar e não sobrar nada, mas ele olhava para essa, o fogo está queimando e as folhas estão do mesmo jeito, os galhos estão do mesmo jeito. Ele diz assim: virarei e verei essa tão grande visão. Quando Moisés vai virar, Deus brada e diz para Moisés: Moisés, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar aonde tu estás é terra santa. Moisés agora teve que tirar a sandália. Se fosse hoje era fácil, né? Só puxar com o pé assim e saía. Mas a sandália deles vinha amarrada até cá em cima no joelho. Elas vinham amarradas, trançadas. Moisés teve que agachar com sinal de humilhação diante da presença de Deus. E quando Moisés descalça, Deus fala com ele que ia livrar o povo de Israel da terra do Egito. Quando Moisés vai para o Egito, agora com uma ordem de Deus, para poder tirar o povo lá do Egito, Moisés chega e vai dizer para o faraó. Só que Moisés vira para Deus e diz: Senhor, mas quando eu chegar perto de faraó e disser que eu vim para livrar o povo, eles vão perguntar: quem foi que mandou? Qual é o seu nome? Pergunta para Deus: qual é o seu nome? E o Senhor fala com Moisés: eu sou o que sou. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Não precisa saber quem eu sou, eu já sou. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Moisés vai, chega até o Egito. Quando ele fala com Faraó, vocês conhecem a história, e ali Moisés ele vai soltar a vara da sua mão, ela se transforma numa cobra. Os magos chegam lá e fazem a mesma coisa, só que é diferente. Quem está com Deus sempre é vitorioso, sempre vai ter vitória. Quando eles soltaram lá 3 serpentes, e Moisés só tinha uma, a de Moisés engoliu as 3. E Moisés pegou ela pela mão de novo, e tornou pelo rabo, e tornou-se novamente em um cajado na sua mão. E ali as pragas se passaram, todas as 10 pragas. Vocês conhecem essas pragas. Quando Moisés agora vai sair com o povo, a Bíblia vai nos mostrar que Moisés sai, segundo os estudiosos, aproximadamente com 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, Moisés estava levando um povo de aproximadamente 2 milhões de pessoas juntamente com ele no meio de um deserto. Primeiro Deus ensinou ele a andar no deserto. Deus ensinou ele a sentir o calor do deserto. Deus ensinou ele a estar preparado com as tempestades que vêm no deserto. E agora leva ele juntamente com uma multidão para o meio do deserto. Só que o mais interessante, que quando Deus vai tirar o povo do meio do deserto, veja bem, como que alguém ia aguentar viver no meio do deserto? Eles não tinham casa, Israel não tinha casa, Israel tinha tenda, eles faziam tenda no meio do deserto. Um calor durante o dia de 50 graus. Quando aqui para nós faz aí 36, 37, 38, parece que nós vamos desmanchar. É tanto calor. Agora pensa bem, 50 graus o calor. Durante a noite,
0 grau. Tá frio esses dias, não tá? Tá dando para dormir sem coxa? Não tá, né? E 0 grau. Pensa bem. Só que quem está com Deus, ele anda dentro de um ar condicionado. Você vai ver lá na Bíblia, a Bíblia vai mostrar que durante o dia, o que tinha sobre o povo de Israel? Uma sombra. A sombra estava dando eles um frescor, 30 graus, 24 graus, ele andando. E quem estava do lado, o calor estava tão grande, as outras nações, que eles diziam: como que esse povo consegue andar? Como que esse povo consegue caminhar? Mas Israel estava lá andando fresquinho, no meio do deserto. Quando chega a noite, que era um frio insuportável, o que tinha? Uma coluna de fogo. Deus estava dizendo para Israel: eu sou o refrigério durante o dia, e eu sou o calor durante a noite. Eu te aquento, eu te esquento. Deus estava dizendo: você é a menina dos meus olhos. Deus estava cuidando de Israel. Aí agora, quando Moisés chega com o povo, atravessa o rio Jordão, a Bíblia vai dizer que quando Moisés o Mar Vermelho, quando Moisés vai atravessar o Mar Vermelho, ele chega, toca nas águas e um vento oriental abre o mar, e o povo passa a pé enxuto. Sabe o que é isso? Nem barro tinha, irmã Graça. Secou até o barro que estava, aonde estava, um vento oriental veio, abriu o mar, e o povo passou a pé enxutos. Quando eles estão do outro lado, agora o sogro de Moisés fica sabendo que Moisés já estava na terra que Deus estava prometendo para o povo. Já tinha saído do Egito, estava caminhando para chegar na Canaã. E ele agora vem, o texto que nós lemos, ele vem encontrar com seu sogro. Quando ele vem para poder encontrar com seu sogro, o sogro dele, um versículo antes do que nós lemos, diz assim, o verso 12: então tomou Jetro, sogro de Moisés, o holocausto e o sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Primeiro eles comem pão, eles fazem o sacrifício e vão dormir. Dorme. No outro dia pela manhã, Moisés levanta cedo, toda a nação de Israel levanta e vai até aonde está Moisés. O Moisés senta no chão e o povo fica em pé. Pensa bem, 2 milhões de pessoas em pé, esperando para resolver o seu problema. Quantos dias que Moisés gastava para dar solução para aquele povo? Todos os dias tinha que assentar e ficar ouvindo o povo pedindo ele: ó Moisés, eu estou com esse problema, o que eu devo fazer? Eu estou dessa forma, fulano não está passando do limite dele, o terreno dele é até aqui, ele está entrando um pouco mais. Moisés tinha que julgar, ele tinha que dar solução para aqueles problemas. E o sogro de Jetro ficou observando. 6 horas da manhã está lá Moisés sentado, 7 horas está Moisés sentado, 8 horas, 9 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas, 3 horas, e vem um, vem outro, e Moisés lá vai. Aí o sogro dele, vendo aquilo, quando ele para, o sogro dele olha para ele e diz assim: o que é isto que você está fazendo? Ele faz uma pergunta para o seu genro. Ele pergunta para ele: o que é isto que você está fazendo?
E ele vai dizer assim: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. O sogro dele, vendo ele fazendo aquilo, ele disse: não é bom o que você está fazendo. Sabe o que vai acontecer com você, Moisés? O sogro dele vai dizer assim: você vai morrer, você vai desfalecer, você não vai aguentar. Sabe o que a Bíblia ela está nos ensinando aqui? Nós temos que ser sábios, nós temos que saber entrar e temos que saber sair, nós temos que saber ouvir e temos também saber dar a resposta certa para quem depende de ouvir algo da nossa parte. Ele vira para Moisés e diz assim: ó, escolhe aí homens que são capazes, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Escolhe eles, põe junto com você, porque se ele pega um homem de 1000, ele escolhe lá, vão pôr 10 de 1000, ele já vai ter 10.000 pessoas que ele não vai precisar de atender. Ele pega uns maiorais de 50, ele vai instruir Moisés como que ele deveria fazer, como que ele deveria andar para poder conduzir o povo. Sabe o que esse texto bíblico ele está nos ensinando? Que há momentos que nós precisamos ouvir quem tem experiência, nós precisamos ouvir quem já passou por circunstância, quem já passou por momentos difíceis e pode nos ensinar a vencer a batalha que nós estamos passando, a luta que nós estamos passando. A Bíblia nos ensina muita coisa. A Bíblia diz que com o jovem está a força, mas com os anciões está o quê? A experiência. O que o irmão Galdino viveu, eu ainda não vivi. O que a irmã Geralda viveu, eu ainda não vivi. Mas o que um jovem está vivendo, eu já passei. Eu já vivi sobre isso, já passei sobre isso. Era o que o sogro de Moisés estava mostrando para Moisés o que ele deveria fazer. Como que ele deveria instruir o povo, como que ele deveria ensinar o povo, como que deveriam andar diante da presença do Senhor. Porque se for para nós mandarmos os jovens fazer, eles vão fazer com a força. Você pega um grupo de jovens aqui e manda eles fazer um evangelismo. Eles evangelizam a cidade tudo num dia. Tem força, mas se você pegar um idoso, às vezes ele vai evangelizar uma pessoa, porque ele tem experiência. Ele não tem força, mas ele tem experiência. E às vezes aquilo que ele falar para aquela pessoa, vai convencer a pessoa do seu erro, da sua falha. Nós vamos ver exemplos na Bíblia, eu não marquei aqui, mas está vindo na minha mente, sobre Roboão. Quando ele assume o reinado, vocês vão lembrar, me parece que está lá em 2 Reis, se não me foge a mente, vocês vão lembrar que quando ele assume o reinado, ele vai buscar conselho com os anciões. Ele chega lá perto dos anciões e diz assim: como que eu devo fazer com este povo? Os anciões chegam perto dele e falam assim: ó, o seu pai foi muito duro, ele foi pesado, alivia a carga deste povo, tira um pouco da servidão que está sobre eles, que este povo vai ajuntar com você, ele vai andar junto com vocês. Ele ouviu o conselho dos anciões, passou um pouquinho, ele manda chamar os colegas dele, o jovem, que estudou com ele, que andava junto com ele, e faz a mesma pergunta para os jovens. O jovem escuta e diz assim: ah, rei, se eu fosse o senhor, estou dizendo nas minhas palavras, não falo assim, mas para vocês entenderem, se eu fosse o senhor,
eu falava para esse povo: se o dedo mindinho do meu pai era grosso, o meu é mais grosso ainda, vai ser mais pesado ainda, coloca uma carga mais pesada sobre eles. Aí nós vamos ver que ele vai dar ouvido à voz dos jovens e não dá ouvido à voz dos anciões, e sofre a consequência. Ele começa a perder o seu reinado. Querido, às vezes você pode ter força, mas tem pessoas que têm experiência para te ensinar a andar e a viver neste mundo, a fazer as coisas corretas. Eu já contei aqui, vou contar de novo, de 3 jovens que estavam fazendo uma cerca, e eles queriam colocar uma árvore, um tronco, é moirão que fala, de jacarandá, para dar esticamento na cerca. Só que, irmão Galdino, o tronco era largo demais e pesado, os 3 não davam conta de pegar e jogar dentro do buraco para fazer a estaca, para esticar a cerca. Aí eles começam a olhar se alguém ia passar, para poder os ajudar a colocar o moirão dentro do buraco. Hoje é fácil, tem trator, tem isso, tem aquilo, e coloca. Eles não tinham como colocar, e eles viram um senhor, que vinha descendo, velhinho, com um embornal do lado, carregando uma vasinha de leite, e lá vai andando. Eles viram o senhor, e disseram assim: não adianta nós nem pedir ele não tem força, não vai conseguir nos ajudar. Só que aí aquele senhor, vendo eles pelejando, com aquele pedaço de madeira, ele olhou para eles e perguntou assim: vocês estão precisando de ajuda? Eles disseram: precisando nós estamos, mas o senhor não aguenta. O senhor virou para ele e disse assim: aguentar, eu não aguento, mas eu vou te ensinar como colocar esse moirão dentro do buraco. Virou para aqueles 3 jovens e disse para eles assim: entra lá no meio do mato, corta 3 pedaços de pau roliço, dessa grossura assim, e traz, corta desse tamanho, cada pedaço de pau. Os rapazes foram lá e cortou, trouxe os 3 pedaços de pau. Ele virou para aquele jovem e disse assim: eu não aguento, mas vocês 3 juntam na cabeça do pau e levanta ele. Eles levantou. Ele foi lá e colocou o primeiro pedaço de pau. Ele falou assim: agora empurra. Eles empurraram, o pau começou a rodar. Ele colocou o outro, o pau foi rodando e caiu dentro do buraco. O que é isso? Tem coisa que não é a força, é a experiência. Por isso que Salomão vai ensinar. Quando nós vamos ler ali no livro de Eclesiastes capítulo 12, você já reparou que nós só pregamos o primeiro versículo? Você já viu os pregadores pregar? Eles só pregam o primeiro versículo, aonde o texto vai dizer assim: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Só prega isso, mas eles não pregam o final, o restante, onde vai falar assim: antes que venham os dias mal, a qual vem a dizer: não tenho neles contentamento algum. Por quê? O dia mal vai chegar para o pastor Carlos, vai chegar para o irmão Galdino, vai chegar para a irmã Graça, o irmão Gerge, o irmão que está mais novo aqui, dos homens, é o Juninho, vai chegar para ele. O dia mal vai chegar para todos nós. O que é esse dia mal, pastor? É o dia que você vai tentar colocar a meia, assentado você não vai aguentar, vai ter que pedir alguém para colocar a meia no seu pé. É o dia que você vai tentar fazer alguma coisa, pegar uma coisa no chão, não vai aguentar, vai ter que pedir alguém para poder pegar. É a lei da vida. A Bíblia nos ensina e nos mostra tudo a respeito disso. Quando o sogro de Moisés, ele estava falando com Moisés a respeito disso, ele estava ensinando para Moisés: viva agora, aprenda a viver agora, porque você não vai chegar até lá, você vai desfalecer antes de chegar até lá.
Por que que hoje nós temos tantas pessoas que está aí com 40, 45, 50 anos, que não está aguentando fazer mais nada? Vocês já observaram isso? As pessoas não estão aguentando fazer mais nada, porque não estão ouvindo a voz da experiência, daqueles que conhecem, daqueles que podem instruir. Os filhos não ouvem mais os pais. O pai está dizendo não faz, ele está fazendo. O pai está dizendo não faz isso, ele está fazendo. Ele já observou? O pai vai ensinar, eles falam assim: o senhor é quadrado, o senhor é daquele tempo lá atrás. Mas ele não sabe que o pai dele viveu o que ele está vivendo, passou o que ele está passando. Todos nós passamos por coisas, e serve para nós como experiência para a vida, para nos ensinar como que nós devemos andar diante do povo. E o sogro de Moisés ensina Moisés: ó, não é bom o que você está fazendo, você vai morrer. Aí Moisés ouve, escolhe lá maiorais de 1000, de 50, de 100 e tal, e ele vai continuar. Agora abre para mim aí, Números, capítulo 11. Livro de Números, o quinto livro da Bíblia, quarto. Números, capítulo 11. Números capítulo 11, nós vamos ler o verso 14, o 15, o 16 e o 17. E eu vou explicar para vocês aqui. Números capítulo 11, verso 14, 15, 16 e 17. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Verso 14. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, tirarei o espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não os leve. Olha só, o sogro de Moisés manda ele escolher maiorais de 1000, maiorais de 50, maiorais de 100 e maiorais de 10. Agora Moisés já estava com esse povo, esses homens, estava ajudando Moisés. Só que o povo de Israel, vocês já leram lá, era um povo o quê? Obstinado. Eles mal saíram lá do Egito. Quando passou um dia que não tinha carne para comer, o que eles falaram? Ah, Moisés, lá no Egito tinha cebola, lá no Egito tinha carne. Não é assim? Às vezes a pessoa está na igreja, ela vem no culto, Deus fala com ela, ela pula, se alegra e tal. Aí no outro dia alguém chega, fala uma coisa com ela: eu vou sair de lá, não vou ficar lá mais não. Não estou aguentando aquele povo não. É isso, é assim, assim assado. Mas não viu o que Deus fez com ele. Israel estava desse jeito. Israel estava dessa forma. Fizeram bezerro de ouro, enquanto Moisés estava lá em cima, esperando Deus escrever
os 10 mandamentos. Quando Deus escreve e Moisés vai descer, o que ele estava fazendo? Orgia, cultuando a um Deus feito de ouro. Moisés quebra as tábuas do concerto, teve que voltar de novo, sofrer a consequência, ir lá receber de Deus de novo, para voltar para o meio do povo. E mesmo assim o povo estava obstinado, o povo estava com o coração endurecido, estava pior do que Faraó lá no Egito. Vendo o que Deus estava fazendo, o povo ainda não estava acreditando. Aí Moisés agora vê que o cargo que Deus tinha dado a ele, tinha colocado para ele falou assim: esse cargo está meio pesado para mim, eu não vou aguentar levar esse cargo não. Aí ele acha pesado. Aí o que ele vai pedir? Eu sozinho, vai dizer assim: eu sozinho não posso levar todo este povo, porque é muito, muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Olha o que Moisés vai dizer: tira a minha vida, eu te peço. Porque ele achou pesado, ele achou difícil. Agora eles já estavam na tenda, eles já estavam ali no tabernáculo, e Moisés achou difícil demais o cargo que estava sobre ele. Aí Deus vai falar com Moisés: Moisés, está pesado para você, Moisés? Está difícil? Tá, Senhor, está pesado, está difícil, mas eu vou te ajudar, Moisés. Eu vou escolher 70 homens no meio da congregação. Eu vou ajuntar ali 70 homens, 70 anciões no meio da congregação. E vou fazer o seguinte, Moisés: eu vou tirar do espírito que está sobre você e vou colocar sobre eles. Olha para os irmãos ver. Estava pesado para Moisés, não estava? Mas Deus falou que ia tirar do espírito de Moisés, ia colocar sobre os 70. Deus não podia, irmão Galdino, pegar do próprio espírito dele e dar para os 70 para ficar forte com Moisés? Sim ou não? Podia. Mas Deus falou assim: eu vou tirar do seu espírito, Moisés. É do espírito que está sobre você. Eu vou tirar e vou colocar sobre os 70. Sabe por quê? Com Moisés já estava a experiência. Deus estava ensinando: quem anda comigo tem experiência. Quem está comigo sabe andar diante da minha presença. E a Bíblia vai dizer que os anciões, olha só, não mandou escolher jovem não. Olha aí o texto aí, no versículo 16. Olha só: então disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões. Deus não podia dizer assim: ajunta para mim 70 jovens que tem força para ajudar você, Moisés, a andar com esse povo no meio do deserto. Não podia. Ele falou assim: ajunta para mim 70 anciões. O que eram anciões? Homens acima de 60 anos de idade, homens que tinham experiência de vida, homens que sabiam andar, homens que sabiam proceder. E o texto vai dizer: e tirarei, então eu descerei, o Senhor, então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. Olha só, Deus estava dizendo: eu vou colocar ao seu lado pessoas capazes, Moisés, pessoas que vão caminhar junto com você, com experiência, com sabedoria, para andar diante da tua presença.
Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia nos ensina muita coisa. Ela nos mostra como que nós devemos andar. Eu fico observando, a vida é uma experiência. Cada dia que passa você aprende uma coisa. Quem chegar e falar assim, eu já sei tudo, ele não sabe nada. Um dia você aprende a andar de um jeito, no outro dia o outro te ensina a andar de outro jeito, vem um outro te ensina a andar de outra forma, e cada dia você está aprendendo. Eu aprendi uma coisa domingo, que eu até ri na hora que eu ouvi o pastor falando. A gente, muitas das vezes, a gente quer olhar para trás, lembrar das coisas lá atrás, não quer? A gente fala assim, não, a igreja boa era naquele tempo lá atrás. Não é assim que a gente fala? Lá no ano de 1900 alguma coisa, é que era um tempo bom. Deus falava, Deus agia, Deus operava, não é assim que a gente fala? Hoje, não é mais. Mas só que não é assim. O mesmo Deus que falou lá em 1990, Ele está falando aqui hoje. Ele está falando aqui agora. Aí sabe o que o pastor falou? Quando você entra num carro, quem é motorista aqui? Maciel, Juninho, Gege, Cristiano, Marquinhos, Fábio. Vamos para carro, que carro tem vidro. O que tem na frente do carro? Como é que chama aquele vidro da frente ali, irmão Gege? Para-brisa. Quando você vai olhar para trás, no que você tem que olhar? No retrovisor. Qual que é maior, o para-brisa ou o retrovisor? O para-brisa. Sabe o que Deus está falando conosco? Melhor é o que está na frente do que o ficou para trás. Você está entendendo? O que você fez hoje, você não faz mais. Você vai fazer da agora para frente. Deus está dizendo, eu estou abrindo o caminho para você. Eu estou abrindo o caminho para a sua vida. Mas de vez em quando, dá uma olhada no retrovisor e vê que alguma coisa que passou e melhore. Faça melhor. Melhore na sua vida. Porque quem dirige não pode ficar toda hora olhando para o retrovisor, não. Se ficar olhando para o retrovisor, vai bater. Mas de vez em quando dá uma olhada, opa, eu preciso melhorar. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ser mais digno diante da presença deste Deus. E aqui Deus vai tirar do espírito de Moisés e vai colocar sobre 70 homens para o ajudar a caminhar com o povo. Então, querido, Deus nunca nos desampara. Vamos ver mais um exemplo aí? Abre para mim 1 Reis. Livro de 1 Reis. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22, o verso 4. Primeira Reis, capítulo 22, perdão, não é verso 4 não, verso 48. Verso 48. Todos encontraram? Olha só o que vai dizer a Bíblia. Então, não havia rei em Edom, porém, um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarse para irem a Ofir, por causa do ouro. Porém, não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Olha o que a Bíblia vai nos falar aqui. Vai nos mostrar a respeito de um rei, por nome de Josafá. Quem foi Josafá? Quando nós vamos ver no texto bíblico, Josafá,
era o rei que estava sobre a nação de Israel, temente a Deus, andava diante da presença do Senhor. Quando Josafá recebe a notícia que os amonitas, os jebuseus, as demais nações ali vinham contra eles para a batalha, para a guerra, Josafá, o que ele faz? Vocês vão lembrar. Ele ajunta a congregação de Israel e vai buscar a face do Senhor. Eles vão buscar a presença do Senhor. Enquanto Israel estava orando, no texto nós vamos ver que Israel não era capaz de vencer os inimigos. Quando eles estavam orando, a Bíblia vai dizer que levanta um rapaz no meio da congregação, filho, que me foge à mente agora o nome deste rapaz. Ele levanta e vai profetizar para o rei Josafá. E ele vai dizer assim: ó rei Josafá, nessa peleja vós não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. O Senhor vai dar a vitória para o seu povo. Quando nós vamos ver essa narrativa bíblica, nós vamos observar ali que quando Josafá vai para ir para a guerra, o Senhor fala com ele: vocês não vão lutar, eu vou lutar por vocês, eu vou dar vitória por vocês. Por quê? Israel estava andando diante da presença de Deus. O que Deus vai falar com Josafá? Josafá, você vai pegar os homens que tocam harpa, os homens que tocam os instrumentos de música, vai pôr na frente do exército. Vocês apenas vão me adorar e eu vou dar a vitória. Quem tem inteligência, conhece guerra, dizia assim: não tem como mandar alguém na frente cantando para ir para uma guerra, vai morrer todo mundo. Mas quem tem experiência é Deus, e Ele dá a estratégia certa, a forma certa de fazer. Josafá ouve, põe os músicos, quando eles vão tocando, Deus dá a vitória para Israel. Israel sai vitorioso, vence a batalha, sai vitorioso em tudo. O rei cresce, vai crescendo o seu reinado, tudo quanto ele vai fazendo. E agora o rei quer fazer o quê? Ele quer ir buscar um ouro que havia em uma ilha. Ele quer agora buscar esse ouro. Porém, a Bíblia vai dizer que Josafá faz navios de Tarsis para irem a Ofir, buscar esse ouro que havia em Ofir. Era uma ilha que tinha muito ouro. Mas quando, olha o que o texto vai dizer: por causa do ouro, porém, não foram, porque os navios quebraram em Ezion-Geber. Josafá foi lá, fez os navios, fez vários navios, falou assim: não, vamos para essa ilha, e nós vamos trazer o ouro para Israel. Só que Josafá não era, quem mexe com o navio é marinheiro, né? Não era marinheiro, ele não conhecia nada de navio. Pega os soldados e vai. Quando eles vão navegar, eles não sabiam para onde ia. Os navios começam a bater nas pedras, quebra, e eles não chegam na cidade. Josafá volta na ilha. Josafá volta frustrado. Não consegui o ouro, não consegui o que eu fui buscar. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Tem muitas pessoas que estão ficando frustradas, porque quer fazer as coisas do jeito dela, e do jeito dela não dá certo, e quando quebra a cara, fica frustrado. Mas eu tenho uma palavra para você: vai no jeito de Deus, no jeito de Deus Ele vai te dar a vitória. Josafá não consegue trazer o ouro, porque ele não buscou quem tinha conhecimento. Ele volta frustrado. Os anos passam,
O tempo passa. Agora Davi morre. Quem vai reinar sobre Israel? Salomão. E o texto bíblico vai dizer que Salomão, quando ele vê que vai assumir a nação de Israel, o que Salomão, ele começa a orar. E quando Salomão começa a orar, Salomão, ele vê o Senhor numa visão. E o Senhor pergunta para Salomão: pedes o que queres, que eu te darei. Salomão podia dizer assim: eu quero carro, quero casa, quero ouro, quero que as nações não me perturbem mais. Ele poderia pedir tudo isso, mas o que Salomão vai e pede? Senhor, me ensina a entrar e a sair do meio do seu povo, que é muito numeroso. Salomão não preocupou com ouro, não preocupou com riqueza, mas ele pediu: me ensina a entrar e me ensina a sair. Irmãos, quando nós sabemos entrar, nós sempre teremos uma porta para poder sair. Agora, quando você entra de qualquer jeito, as portas fecham e a situação complica sobre a sua vida. Como assim, pastor? Como que o senhor está querendo dizer? Por exemplo, às vezes alguém está lá, uma pessoa está com um problema, aí você entra de qualquer jeito para tentar trazer a solução para o problema. Ah, faz assim, esse assado, é desse jeito, é dessa forma, sem buscar a direção de Deus. Depois a coisa dá errada, a pessoa vai dizer: foi o fulano que fez isso comigo. Eu estou assim porque fulano falou para me fazer desse jeito. Por isso que Salomão estava dizendo: me ensina a entrar, porque se eu souber entrar, eu vou saber sair também. Então Deus está nos mostrando que quando nós sabemos entrar, nós vamos saber sair. Você sabia que até para entrar na presença de Deus, você tem que saber entrar? Você sabia disso? Quando vai orar, nós oramos muita coisa errada. Nós já chegamos, dobramos o joelho: Senhor, eu preciso disso. Senhor, me dá aquilo. Ah, Senhor, meu filho está fazendo isso. Ah, o fulano está falando isso, Senhor. E não é assim que nós devemos orar. A Bíblia diz que quando nós vamos orar, é a mesma coisa. Vamos supor que o irmão Galdino é meu pai, para os irmãos entenderem. O irmão Galdino é meu pai, e eu quero ganhar uma bala. Eu chego perto do irmão Galdino, do meu pai, e falo assim: ô pai, o senhor está bonito, hein? Ó, o senhor hoje está tão bonito, está assim, está assado. Eu começo a elogiar ele. Quando eu começo a elogiar ele, o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a ficar alegre, satisfeito. Não, pai, que gravata bonita que o senhor colocou, que paletó bonito. Aí ele vai sentir bem. Aí quando eu virar para ele e falar assim: ô pai, me dá uma bala. Ele: toma, meu filho, porque eu já engrandeci a ele. Para nós recebermos de Deus, primeiro nós temos que entrar e dizer: tu és santo, tu és poderoso, tu és criador dos céus e da terra, tu és soberano. Nós temos que engrandecer ele. Quando nós engrandecemos ele, quando nós chegamos e vier falar assim: Senhor, olha o meu filho, Senhor, ele está indo para um caminho errado, me ajuda. O Senhor diz: não se preocupa, eu já estou com a mão sobre ele, já estou estendendo as mãos sobre ele para poder te abençoar. Então primeiro nós temos que chamar Deus para nós, para depois nós pedirmos a Deus. As pessoas já querem pedir, antes de Deus chegar ele já está pedindo, e não é assim. Nós temos que chamá-lo para perto,
O Espírito Santo está do nosso lado, mas Ele está esperando nós dizer: entra, Espírito Santo, esta casa é sua morada, a minha vida é sua morada, faz alojamento, age sobre a minha vida. Salomão, ele estava dizendo: Senhor, me ensina a entrar, me ensina a sair, porque quando eu entro na tua presença, eu posso te sentir, eu posso te ver, eu posso conhecer que tu és Deus sobre a minha vida. Aí nós vemos aqui que Salomão, ele pede a Deus sabedoria. A fama de Salomão cresce, ele fica famoso. A rainha de Sabá, ela fica sabendo, ela fala assim: eu vou ver quem que é esse homem, vou conhecer ele. Quando ela chega lá no palácio, ela começa a olhar tudo, ela vai reparando, e ela vai lá nas panelas de Salomão. Quando ela chega na panela, no fundo da panela estava escrito assim: santidade ao Senhor. Eles iam comer e viam: santidade ao Senhor. Aí Salomão agora, ele sabe que neste mesmo lugar em Ofir, nessa ilha, Josafá quis buscar ouro e não conseguiu. Salomão então, ele vai agora procurar uma pessoa que conhece, que tem experiência, para poder buscar ouro em Ofir. Abra aí para mim, 1 Reis, capítulo 9, verso de número 26. 1 Reis, capítulo 9. 1 Reis, capítulo 9, verso de número 26. Nós vamos ler o 26, o 27 e o 28. Isso, capítulo 9, verso 26, 27 e 28. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Veja o que o texto bíblico vai dizer. Também o rei Salomão fez umas naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do mar de Suf, na terra de Edom, e mandou Irão com aquelas naus e seus servos marinheiros que sabiam do mar, como os servos de Salomão, e vieram a Ofir e tornaram de lá 420 talentos de ouro, trouxeram ao rei Salomão. Olha só, Salomão, ele vai no mesmo lugar que Josafá foi, só que ele escolhe quem? Irão, que era conhecido no mar, sabia andar no mar. Querido, tem coisa que nós precisamos aprender e saber fazer. Olha só o que eu vou contar para vocês. Tinha um rapaz, um senhor, e esse senhor, ele era canoeiro, fazia atravessar o rio, lá para o lado onde é que a senhora morou, lá tinha muito disso, atravessar o rio de um lado para o outro, as pessoas entravam, iam atravessar o rio. Só que este homem, ele não tinha estudo, mal sabia escrever o nome dele, para falar, ela trocando o S pelo R e uma coisa pela outra. Aí entrou dentro do barco, juntamente com ele, um advogado e uma professora, e ele lá vai conduzindo o barco. De repente, o advogado virou para ele e disse assim: qual é a sua formação? Ele virou para o advogado e falou assim: eu mal sei escrever meu nome.
eu não tenho formação nenhuma. Sabe o que o advogado virou para ele, irmão Galdino? Falou: então você perdeu a metade da sua vida, porque ele não tinha conhecimento nem letra. O advogado virou para ele e falou assim: você perdeu a metade da sua vida. A professora, ao ouvir aquilo, ela também quis tirar a sardinha para o lado dela. Ela virou para ele e falou assim: ó, mas o senhor não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer nada? Ele diz: não, eu apenas sei assinar o meu nome para poder receber, quando eu tenho que ir receber. Quando eu não sei, eu coloco o dedo lá e recebo. Ela virou e falou assim: realmente, você perdeu a metade da sua vida. Aí ele ficou em silêncio. Fica triste, né? Alguém virar para a gente e falar assim: você não conhece nada, você perdeu a metade da vida. Ele parou um pouquinho, virou para eles e falou assim, virou para o doutor e para a doutora: deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Aí eles olharam para ele: pode fazer. Ele virou e falou assim: vocês sabem nadar? Aí eles disseram: não. Ele disse: então vocês perderam a vida inteira, porque se o barco virar, vocês vão morrer. Entendeu? Ele não sabia ler, mas ele sabia nadar. O que ele estava fazendo, ele sabia fazer. Então tem coisa que nós aprendemos com aquilo que nós estamos fazendo, da forma que nós estamos andando. Aí o texto vai dizer que Salomão, ele escolhe esse homem por nome de Irão, que conhecia o navio, conhecia sobre mar. Porém Irão, irmão Galdino, ele já tinha ido a esta ilha, e o navio tinha quebrado com ele também, e ele ficou preso nessa ilha durante 3 meses, e no período que ele estava preso, ele começou a observar. Ele olhava que quando a maré subia, quem já morou na beira da praia sabe, tem hora que a água sobe, tem hora que a água baixa. Ele começou a olhar, quando a maré subia, não via as pedras, mas quando a maré baixava, via as pedras, e ele começou a notar, nesse caminho aqui, se eu ir com o navio, eu vou afundar, mas se eu for por este caminho aqui, eu vou atravessar, eu vou passar, aqui não tem pedra. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que o tempo vai nos revelar quem é que nós somos e para onde que nós estamos indo. Aí ele pega Irão, ele vai, os homens que estavam com ele falam assim: é por aqui? Ele: não, pode ir por aqui, eu sei aonde nós vamos chegar, pode ser longa caminhada, mas nós vamos chegar lá. Sabe o que Deus está dizendo? O caminho pode ser longo, mas se você andar pelo caminho de Deus, você vai chegar lá. Se você andar pelo caminho do Senhor, você vai sair vitorioso, você vai receber bênção e vitória de Deus para a sua vida. Eles trouxeram de lá, olha só, eles foram, Josafá não conseguiu, mas eles trouxeram 400, deixa eu olhar aqui para mim não errar, trouxeram 420 talentos de ouro. Foi só isso que eles trouxeram de lá? Não. Passa para o capítulo 10. Olha no verso de número 22. Olha só o que eles trouxeram ainda. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarse, com as naus de Irão, uma vez que 3 vezes ao ano voltavam as naus de Tarse e traziam ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Ele queria buscar ouro, mas ele trouxe prata, ele trouxe marfim. O que é marfim? Aqueles dentes do elefante. Eles trouxeram de lá, que é coisa muito cara. Eles trouxeram bugios, que é como se fossem macacos, de lá dessa ilha. E trouxeram também pavões da ilha.
Tudo que tinha na ilha eles trouxeram. Então a Bíblia está nos mostrando que quando nós andamos com quem sabe nos ensinar, nós vamos alcançar o nosso objetivo. Nós vamos chegar aonde nós precisamos chegar. Que Deus em Cristo nos abençoe com esta palavra nesta noite. E que o Espírito Santo continue falando no meu e no seu coração nesta noite. Vamos ficar de pé, vamos estar orando a Deus, agradecendo a Ele por esta oportunidade e por esta palavra que Ele tem falado ao nosso coração. Amanhã tem o culto lá na casa do irmão Geraldo, e quinta-feira nós estaremos aqui. Sábado, sexta-feira no barracão, sábado a nossa reunião com os membros, domingo pela manhã escola dominical. Nós não marcamos culto na rua à tarde, porque domingo é dia dos pais, e a maioria sai, um para ir para a casa de um pai, o outro vai para outro, então nós deixamos sem culto, para os irmãos ter liberdade de fazer a visita aos seus familiares no domingo, e no próximo domingo nós estaremos marcando novamente em nome do Senhor Jesus. Todos precisam de oração? Oremos ao Senhor. Querido Pai, Senhor, te damos graça, te louvamos e bendizemos ao Senhor por tudo. Pedimos ao Senhor que continue com as tuas mãos estendidas sobre a nossa vida, nos ajudando, ó Pai, segundo a tua bondade, a tua graça, segundo a tua misericórdia e teu grande poder. Continua conosco, nos ajuda e nos abençoe, para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imensurável amor de Deus e a doce e perfeita comunhão do Espírito Santo repose sobre cada coração, e nós dizemos amém.